Boa tarde, irmãos. Neste momento, nos encontramos e convidamos a todos para a nossa explanação do Evangelho. Neste momento, elevamos nosso pensamento ao Pai, agradecemos a oportunidade da vida, agradecemos por termos a chance de sempre começar outra vez. Pedimos também que o Mestre Jesus, com sua equipe, esteja nesse momento irradiando o nosso planeta, que essas bênçãos de luz enviadas pelo nosso amado Mestre Jesus estejam se espalhando, vindo em direção a cada um de nós. Que o plano espiritual esteja ao nosso lado, nos socorrendo, auxiliando nas nossas enfermidades, tanto do corpo quanto do espírito, e que a nossa fé e a nossa perseverança sigam firmes, sigam constantes, de que dias melhores sempre virão. É assim que nós damos por aberto o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então, estimados irmãos, dando continuidade à leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos fazer uma leitura que está lá no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, item 5, o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Para complementar este parágrafo, nós recorremos à primeira obra da codificação, o nosso tão importante Livro dos Espíritos, na questão 799, quando Kardec indaga: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E a espiritualidade maior é unânime em responder: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, irmãos, a leitura lá no Evangelho, ela vai nos falar do Espiritismo enquanto uma ciência nova. E vai nos dizer que o Espiritismo ele vai trazer à luz para inquietações deveras antigas da humanidade acerca da nossa existência, da nossa vida, do porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde iremos. E ele vai nos trazer as explicações, e isso chega até nós de uma forma consolidada a partir de 1857, com o Livro dos Espíritos, e depois com a codificação espírita, que compreendem cinco obras básicas do Espiritismo,
vai esclarecer acerca da nossa natureza, acerca das relações desse mundo material com um mundo concomitante, paralelo a este, que é o mundo espiritual. E aí, irmãos, à medida que vamos estudando e recordando que ser espírita ou espiritista é algo deveras árduo e também, vou dizer, difícil, porque de um lado só podemos ser aquilo professar uma fé da qual nós sejamos inteiramente conhecedores. Se nós conseguirmos, na presente existência, conhecermos as 5 obras básicas da codificação, quem sabe começaremos a entender o Espiritismo. Mas não fosse apenas essa questão no domínio teórico, do domínio do estudo, acerca dos conhecimentos que o Espiritismo nos traz, nós temos ainda outro desafio para nos dizermos um espiritista cristão, que é o de fato, além de conhecer esses ensinamentos, colocá-los em prática. E aí que vem o nosso apelo maior, porque sabemos que essa reforma íntima, que essa provocação que o espírita, que compreende a doutrina, sente acerca de se renovar, de se melhorar, é algo deveras árduo, porque percebemos que o mal que precisamos combater já não está no outro, o mal que precisamos combater inicialmente está dentro de nós. Porque à medida que vamos eliminando essas imperfeições e vamos nos esclarecendo, e aí o Espiritismo entra como verdadeira claridade, como verdadeira luz. Se Jesus já foi essa luz do mundo, acerca do seu evangelho de amor, o Espiritismo vem completar para de fato não termos mais dúvidas de onde ir, para onde seguir. Porque agora nós temos as respostas, nós temos o conhecimento suficiente para vivermos bem, para compreendermos as adversidades como possibilidades de aprendizado e crescimento. E temos também a possibilidade, à luz da doutrina espírita, de fortalecermos a nossa fé, porque acreditamos na vida futura. Acreditamos que aqui é uma breve e importante passagem do nosso espírito, mas não se encerra aqui. O nosso espírito imortal, que já teve diversas outras existências em outros corpos, em outras encarnações, após essa passagem, essa oportunidade maravilhosa na Terra, terá outras oportunidades de continuar na escala evolutiva, progredindo e se aproximando mais do Criador. No Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz é como o Espiritismo então vai ajudar no progresso da humanidade. E nós temos que Jesus veio com a segunda revelação, a primeira foi Moisés, e foi preciso anos para que a humanidade, muitos anos, muitos séculos, para que a humanidade então progredisse em conhecimentos científicos, para que o Consolador prometido por Jesus de fato pudesse vir. E veio através da doutrina espírita, através das obras codificadas pelo nosso Allan Kardec. E a pergunta é, afinal de contas, como o Espiritismo contribui para o progresso no presente momento? Como o Espiritismo pode nos ajudar nesse momento que passamos? Os Espíritos respondem que primeiramente destruindo o materialismo. Meus irmãos, somos tão apegados à matéria, embora a matéria seja importante, essa vestimenta que é o nosso corpo, a vestimenta mais importante da nossa vida no presente, a vida da alma não se esgota neste corpo. Portanto, esse materialismo exacerbado, esse apego às coisas materiais, ele nos reduz tanto. Nós aniquilamos nossas possibilidades intelectuais e morais
quando nos escravizamos e quando restringimos o nosso olhar para as coisas apenas do momento presente, para as coisas apenas adstritas à matéria. E o Espiritismo nos dá justamente esse suporte para acreditarmos no além, que existe muito mais do que isso. E nós já começamos a perceber a riqueza, não das coisas materiais, elas são. As coisas materiais são meios, mas elas não se esgotam, porque nós começamos a ver a riqueza em outras coisas, como na nossa própria melhora íntima, quando somos melhores na nossa família, com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, por consequência, com toda a coletividade. Aqui também diz, meus irmãos, para finalizar, que o Espiritismo reforça a solidariedade que nos une como irmãos, reforça aquilo que o Mestre Jesus já tão bem nos ensinou acerca da nossa filiação única, nosso único Pai e Criador. Portanto, embora neste momento tenhamos laços consanguíneos numa família, precisamos acreditar que somos todos irmãos. E precisamos conseguir pensar de forma fraterna no outro e fazer ao outro exatamente aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Nós não temos pretensão de esgotar o tema da importância do Espiritismo e de tudo que compreende a doutrina maravilhosa, porque como está lá na introdução do Livro dos Espíritos, para nós adquirirmos essa ciência e sentirmos de fato que conhecemos o Espiritismo, é preciso muito estudo, e um estudo não afoito, um estudo não rápido, um estudo que demanda tempo, que demanda método, que demanda paciência. Portanto, tecemos aqui alguns comentários singelos acerca da importância, que pensamos em destacar acerca da importância do Espiritismo, e deixamos o convite para os irmãos que queiram conhecer melhor a doutrina, se apropriar através do estudo, que neste momento acaba acontecendo de forma individual ou pelos meios eletrônicos, tendo em vista a dificuldade de nos reunirmos presencialmente. E também o convite que leiam as obras complementares deixadas pela mediunidade magnífica do nosso irmão, do nosso benfeitor espiritual Chico Xavier, porque são obras aí, são tantas obras, não conseguiríamos enumerar aqui, não sei quanto tempo levaríamos para enumerar todas as obras que esse irmão deixou, também contribuindo no estudo do Espiritismo e no consolo e no entendimento das nossas questões mais íntimas, das nossas fraquezas e das nossas possibilidades de crescimento. Passo a palavra para a irmã, que vai ler palavras de Emmanuel. Então hoje, coleção Fonte Viva, o livro Vinha de Luz. A mensagem escolhida tem como título Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Essa passagem então é de Jesus, está lá em João, capítulo 12, versículo 27. Emmanuel então nos fala. A lição de Jesus, neste passo do Evangelho, é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso.
todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então, com essas belas palavras de Emmanuel, que diante das nossas crises, que diante das nossas dificuldades, tenhamos sempre a certeza que o Pai não nos desampara e que estamos preparados para enfrentar todas e que sairemos mais forte destas crises, pois todas elas servem para o nosso aperfeiçoamento, pois todos almejamos ir ao encontro do nosso Mestre amado Jesus. É assim que nós encerramos o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja. Assim seja.